a queda de uma cidade inteira, o fim de um reino. E no meio de tudo isso, o destino de seu povo. Tudo contado em um único e poderoso capítulo da história. A gente vai mergulhar agora nessa narrativa dramática do fim de Jerusalém e ver como no meio do caos surgiam destinos completamente diferentes. Essa é a grande pergunta, né? O que acontece quando as muralhas que deveriam proteger vêm abaixo? Quando a fome aperta e não há mais para onde correr? A história que a gente vai ver agora é uma resposta bem brutal e, ao mesmo tempo, fascinante a essa pergunta. Então, como isso tudo começa? Bom, não é com um ataque rápido, e sim com um estrangulamento lento. Uma campanha de desgaste, sabe? Implacável, liderada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A missão dele era clara: esmagar o reino de Judá, custe o que custar. Pensa só na agonia dessa espera. O cerco começa no 9º ano do reinado do rei Zedequias e se arrasta por quase 2 anos. São 2 anos de fome, de desespero, de uma resistência teimosa, até que, no 11º ano, o que era inevitável acontece. A defesa finalmente desmorona. E aí, chega o ponto de ruptura. Aquele silêncio tenso de meses e meses de cerco é quebrado pelo barulho da invasão. As muralhas, que eram o último pingo de esperança da cidade, finalmente são rompidas. O texto narra esse momento de um jeito que chega a dar um calafrio, de tão simples. Uma brecha foi aberta. Só isso. Essas poucas palavras dão início ao caos total. A partir daqui, a ordem dentro de Jerusalém desaba como um castelo de cartas. E olha que detalhe poderoso. A gente não vê só um exército anônimo invadindo. O texto faz questão de nomear os príncipes babilônicos que entram e se sentam no portão do meio, num ato que simboliza a conquista total. Isso mostra que não foi um tumulto qualquer, foi uma tomada de poder organizada, esmagadora. Com a cidade já invadida, a história foca no líder, o rei Zedequias. Encurralado, a única opção que resta para ele é tentar desesperadamente fugir da cidade que ele não conseguiu defender. A sequência de eventos parecia tão um filme antigo. A fuga no meio da noite, a perseguição implacável do exército dos caldeus e, por fim, a captura que a gente já sabia que ia acontecer. Não tem escapatória. A liberdade do rei dura muito, muito pouco. E a captura não leva a uma morte rápida e anônima, não. Pelo contrário. Zedequias é arrastado até Ribla para ficar cara a cara com seu conquistador, o Nabucodonosor. Esse momento não é sobre a batalha, é sobre o julgamento, é sobre a imposição da vontade do vencedor sobre o vencido. E a sentença, nossa, é de uma crueldade calculada. Ela foi feita não só para quebrar um homem, mas para quebrar o espírito de uma nação. Zedequias é forçado a assistir à execução dos próprios filhos. Essa é a última coisa que ele vê na vida, porque logo depois seus olhos são vazados e ele é levado acorrentado para a Babilônia. Um fim terrível e muito simbólico para a linhagem real de Judá. O drama pessoal do rei é, na verdade, um retrato em pequena escala do que aconteceu com a cidade inteira. Agora a gente amplia o foco para ver como a queda do líder se reflete na destruição sistemática de Jerusalém. A destruição é metódica. É total. O palácio, as casas das pessoas comuns, as muralhas que defendiam a cidade, tudo é queimado ou reduzido a escombros. O objetivo aqui não era só conquistar, era apagar a cidade do mapa. E o que acontece com as pessoas? Bom, é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. A elite, os nobres, os soldados, os artesãos, é toda levada para o exílio na Babilônia. Mas os mais pobres, aqueles que não tinham nada, são deixados para trás. E, numa ironia do destino, eles recebem a terra, uma nova ordem social que nasce das cinzas. Só que, no meio de toda essa devastação, surge uma outra história correndo em paralelo. Uma história de sobrevivência improvável que contrasta totalmente com o destino do rei e da maioria do povo. É uma história sobre proteção bem no meio do caos. Essa ordem é surpreendente porque ela vem do próprio conquistador, do rei Nabucodonosor. Ele manda seus comandantes encontrarem um homem específico, o profeta Jeremias, e garantirem não só a segurança dele, mas o bem-estar. Pensa só nisso, no meio de um massacre, um indivíduo específico recebe proteção do mais alto escalão do exército inimigo. O contraste não podia ser mais gritante. De um lado, o líder político da cidade, capturado, cego, acorrentado, recebendo a punição máxima.
Do outro, o líder espiritual, que é protegido, libertado e cuidado pelos próprios conquistadores. 2 homens, uma cidade em ruínas e 2 destinos completamente opostos. E a história de sobrevivência não para por aí, não. O texto destaca uma outra pessoa, Ebed-Meleque, um oficial etíope que servia na corte do rei. Ele também recebe uma promessa específica de que seria salvo no meio de todo aquele desastre. E a razão que o texto dá para a sobrevivência dele é muito direta. Porque confiaste em mim. A vida dele é tratada como um despojo, sabe? Como um prêmio de guerra que ele tem permissão para ficar. Nesse relato, sobreviver não é uma coisa aleatória. Está diretamente ligado à confiança, à fé, mesmo quando o mundo inteiro está desmoronando. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Esse relato antigo mostra que poder, lealdade e fé foram fatores que decidiram quem vivia e quem morria. Quando todas as estruturas da sociedade desabam, quando tudo vira ruína, o que no fim das contas define o destino de cada um? A resposta talvez seja tão importante hoje quanto era há milhares de anos.